Antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês, a honra de tê-los aqui conosco na Bnei Brit, num evento que é extremamente adequado para o momento histórico que nós estamos vivendo. O mundo está... Todo mundo fala que o mundo está diante de transformações, o mundo diante de coisas que podem acontecer antes da guerra. Agora nós estamos com uma guerra no meio da história, que também mexe com poderes muito importantes. Por isso nós convidamos para conversar conosco, para expor essa questão, o professor Gunther, da ESPM, e o André Lart, do Stand With Us, que vão abordar esse tema com ângulos complementares. O professor Gunther vai abordar a questão, sob o ponto de vista da Europa, Estados Unidos, e da relação com a Rússia e a região, que é uma região sempre conflitante. E o André vai abordar conosco o impacto desta situação com relação a Israel e seus vizinhos. Então, assim, nós teremos uma complementaridade de apresentações e para o conhecimento de todos nós aprendermos o que está acontecendo e o que poderá acontecer ainda como decorrente dos momentos que estamos todos passando. Então, eu queria, antes de passar a palavra aos nossos palestrantes, passar a palavra ao RS, que é o presidente da Bnei Brit de São Paulo, para as suas saudações. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Dentro da responsabilidade do que está acontecendo no mundo, estando aqui com o professor Gunther Rutzit e o nosso querido amigo André Last, é uma honra estar recebendo vocês aqui. Diante de tantas demandas televisivas e das mídias que ocupam vocês com esse assunto nos remete a refugiados, nos remete que 1 a cada 100 pessoas no mundo está em situação de vulnerabilidade, em situação de refúgio, seja por guerra, seja por fome, seja por situações climáticas. Tudo isso somado a 4,5 milhões de ucranianos, números não são precisos, cada um reflete sobre os números, mas tipo 10% da população ucraniana já se moveu para fora das suas fronteiras. Uso também minha palavra aqui para dizer que a comunidade judaica do Brasil está se movendo positivamente, junto ao Fundo Comunitário e demais instituições. Mais de 200 judeus ucranianos receberam ajuda para transporte para Israel, com apoio da embaixada aqui de Israel no Brasil e o consulado de Israel no Brasil. Um trabalho feito com tranquilidade, com serenidade e sem tumultos. E a partir disso, eu queria, antes de passar a palavra aos palestrantes, queria convidar a Lena, a nossa diretora cultural, brilhante diretora cultural, que vem fazendo um trabalho magnífico de relacionamento, de qualidade, de profunda escolha dos palestrantes e principalmente dos temas relevantes à época os quais estamos vivendo. Queria te convidar ao púlpito, queria que você entregasse uma pequena lembrança, que é uma camisa do Brasil assinada pelo Cafu, que acabou de sortear agora na grade de quem joga com quem, e vamos fazer com isso que a gente possa também trazer sorte à seleção brasileira. Por favor, Lena, você presenteia os convidados com as camisetas. Essa é para você enquadrar para os seus netos. Take the picture. Brown. Foi tetra, né? O Cafu é o único
capitão da Copa Brasileira Vivo, ele é embaixador da Copa do Catar e é um sujeito que tem ações sociais espetaculares e maravilhosas. Participou junto conosco, junto ao fundo comunitário que nós apoiamos no ano passado, onde eles arrecadaram 25 milhões de reais para o fundo de bolsas. Ele deu o endorsement, depoimento, e ele, inclusive, tem um sopão que ele faz na instituição Cafu. Fora apoio a jovens, espetacularmente ele faz um trabalho de educação, apoiando a educação da terra, a infância, até a entrada nas universidades. Então, o Cafu também merece... A palavra é sua. Então, eu vou, ao mesmo tempo em que dou as boas-vindas aos nossos palestrantes, eu vou ler um breve currículo deles, e não vou tomar o tempo de vocês, porque a gente veio aqui para assisti-los, né? O professor Gunther Hutzit é professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, no curso de Relações Internacionais em São Paulo, desde 2018. É professor convidado da Universidade da Força Aérea desde 2016, tem o título de doutor em Ciência Política pela USP, obteve o título de mestre em National Security pela Georgetown University, também é mestre em Geografia Humana na área de Geopolítica pela USP, bacharel em Geografia pela USP e licenciado pela Faculdade de Educação da USP. Trabalhou como pesquisador no Núcleo de Análise Interdisciplinar de Política Estratégica por mais de 10 anos. Foi estagiário da Embaixada do Brasil em Washington e da Missão do Brasil junto à OEA. Foi assessor do ministro da Defesa nos anos de 2001 e 2002 e diretor da Associação Brasileira de Relações Internacionais para os biênios 2010-2011 e 2012-2013. O André Last é cientista político, presidente executivo da Stand With Us Brasil e doutorando da Universidade de Córdoba, Espanha, em Ciências Políticas e Sociais, com ênfase no processo de paz palestino-israelense. Tem sido fonte de diversos meios de comunicação no Brasil, entre os quais a revista Veja, Globo News, Folha de São Paulo, CNN Brasil, Jovem Pan, Gazeta do Povo, entre outros. Atua como professor e palestrante em instituições públicas e privadas do Brasil, como a Universidade de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Belas Artes, Casa do Saber, Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Passo a palavra agora para o professor Gunther. Bom, boa noite. Eu vou falar aqui sentado, aqui entre amigos. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado por vocês terem vindo nessa noite aqui me ouvir. O risco é de vocês. Certo? Eu tenho minha colinha aqui porque o receio... Eu receio que Alzheimer seja mal de família, aí já está cansado, o semestre já está em andamento, algumas datas que são importantes. Não vou falar muito, porque acho que a ideia principal é a gente poder depois tirar as dúvidas mais específicas, mas que são algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente ter em mente para conversar depois. Acho que o primeiro ponto que é fundamental, a reunião entre Bush pai e Mikhail Gorbachev em 1990-91 em Washington, quando já tinha sido decidido que haveria reunificação alemã, e houve um acordo em que os americanos concordaram que em território do que viria a ser a ex-Alemanha Oriental, nunca se estabeleceria nenhuma tropa americana ou da OTAN, assim como não haveria expansão da OTAN para o leste europeu.
O governo americano diz que isso foi, né, recentemente, o então secretário de Estado da época diz que não, isso foi uma ideia que circulou na reunião, mas não foi nunca assinado tudo, e eu soube que recentemente a Der Spiegel conseguiu acesso ao documento que, peraí, foi assinado, foi colocado ali, né, no papel. Então, já começa por aí ou seja, do ponto de vista russo, começam a ter a visão de que foram enganados. Aí vem justamente 97, que é a expansão da OTAN para o leste europeu. Esse é um problema bastante, eu diria, dúbio, porque não foi uma imposição americana a isso. Só que a gente tem que entender que, por exemplo, todos os países do leste europeu, Polônia, as 3 repúblicas bálticas, e isso eu acompanhei um pouco mais de perto porque meus avós eram da Letônia, né? Então, todos esses assuntos eu sempre acompanhei um pouco mais de perto. Todos quiseram entrar e todos sabiam que primeiro eu preciso entrar na União Europeia, depois eu entro na OTAN. Tá? Então, como dizer não para esses governos? Mas do ponto de vista russo, então isso foi uma traição completa. E aí vem 2002, já no governo W. Bush, quando os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do Tratado Antimísseis, o ABI, né, o ABM, para quê? A alegação americana é que devido ao programa... Está ligado, acho que ainda ali. Pronto, agora, acho que agora... Devido ao programa missilístico iraniano, a preocupação americana passou a ser o quê? Eu preciso ter uma capacidade de responder a essa ameaça. O problema é que, do jeito que foi apresentado para os russos, isso foi imposto a eles. Então, o governo W. Bush, naquele momento, pós 11 de setembro, agiu unilateralmente, sem levar em consideração as preocupações russas. 2008, em plena reunião da OTAN, o governo W. Bush diz o quê? Precisamos receber também como membros da OTAN a Geórgia e a Ucrânia. Os governos francês, alemão foram os 2 primeiros que, literalmente, você está maluco? Do que você está falando? Tá? Dizem que a conversa nos bastidores foi isso, ou seja, ele anunciou sem antes consultar os parceiros europeus. Não é à toa, que justamente em 2008 algumas revoltas de georgianos russos começaram a ocorrer na Geórgia e teve a invasão da Geórgia, que em questão de 5 dias as forças armadas russas acabaram com as forças armadas da Geórgia, e aí serviu como o aprendizado. Aprendizado do quê? Primeiro, o presidente georgiano à época, o Saakashvili, estava todo dia na CNN sempre colocando a versão da Geórgia, o que estava acontecendo, e do lado russo, ninguém. Ninguém com capacidade de dominar o inglês suficiente para se contrapor à versão da Geórgia. Assim como foi um desastre militar. Eles só conseguiram em 5 dias porque Geórgia, minúsculo militarmente. Mas foi ali que os russos perceberam profundamente que principalmente a estrutura de comando e controle da Rússia estava completamente desatualizada, inclusive com militares usando o próprio celular para conseguir conversar com seus superiores. Então, serviu de lição para quê? Para não repetir isso, e aí todo o desenvolvimento do que a gente viu em 2014, que foi, de novo, levante de, agora, ucranianos russos contra a revolução que derrubou o governo pró-Moscou, que aconteceu um ano antes, e aí a ocupação da Crimeia por forças que eles negam até hoje, se bem que acho que agora o Putin já admitiu que eram russos, mas que no começo apareceram chamados Little Green Men, eram homens vestidos com um uniforme igualzinho ao uniforme russo,
mas segundo Moscou não eram russos. Com equipamento militar igualzinho do exército russo, mas não eram russos. Falavam russo, mas não eram russos, né? Então, né, receberam esse apelido de Little Green Man. E aí foi que em 2014 ele aplicou todo esse aprendizado da Geórgia de criar o quê? Criar o que estão falando hoje em dia, né? A narrativa. Eu continuo velho, para mim são as versões. Ou seja, já apresentou a versão russa do que estava acontecendo. E por quê? Porque se começou de novo a falar de uma incorporação da Ucrânia na OTAN. Não vai ter presidente russo que vai aceitar isso. Por quê? Profundidade estratégica. Então, vocês conhecem isso muito melhor do que eu, por quê? Porque isso é essencial para, por exemplo, estados pequenos. Israel. Todo mundo vai dizer, profundidade estratégica para a Rússia. Pois é, mas na cabeça dos russos, eles se encontram numa situação de inferioridade perante o Ocidente. Foram invadidos por Napoleão, foram invadidos pelas tropas de Guilherme II e foram invadidos pelas tropas de Adolf Hitler. Portanto, num espaço de ao redor de 150 anos, eles foram invadidos sempre pelo quê? Pelo Ocidente. Então, existe uma percepção de que é necessário ter mesmo esse conjunto de estados, buffer states, para separar a fronteira da Alemanha, principalmente a Alemanha, da Rússia. E que, portanto, ter a Ucrânia dentro da OTAN é inadmissível. Inadmissível para qualquer líder político russo e muito menos para qualquer militar russo. E foi que aí, após essa invasão de 2014, eles fizeram a intervenção em 2015 na Síria, para justamente testar essa modernização que as Forças Armadas russas passaram. E aí vem o ponto final, estou terminando, que é em 2016, os americanos instalaram 2 localidades de radar na Polônia e na Romênia. Com que justificativa? São radares para fazer o rastreamento de mísseis que, se vierem do Irã, eles estão numa posição adequada para conseguir fazer a interceptação desses mísseis. Os militares russos nunca aceitaram isso. Para os militares russos, essas localidades são para conseguir neutralizar a capacidade nuclear russa. Então, eles não aceitam. E desde então, as tensões entre os dois lados só vieram aumentando. Tá? Agora, 2022, como alguns devem ter me ouvido, eu não achei que ele fosse invadir. Então, na quinta-feira, quando eu acordei, liguei a televisão e vi, acordo cedinho para poder nadar e caminhar um pouco, tentar perder os quilos extras que a pandemia me trouxe. Não é que eu nunca fui, mas mais extra ainda. Eu acordei antes de descer para a piscina, eu liguei a TV, deixa eu ver mesmo se ele invadiu. Sentei e falei, não acredito que ele fez isso. Fiquei mal, porque foi uma avaliação que eu falei, como é que eu errei feio? Aí comecei a ler, eu fiquei um pouco menos triste, porque eu vi que nenhum analista russo achou que ele fosse fazer isso. Então, se nenhum analista russo achou, ok, não errei sozinho. Então fica a grande questão, Por quê? E foi aí que, conversando literalmente hoje com um amigo meu, ele falou, Gunther, repare, antes dessa invasão foi o primeiro-ministro alemão, o Olaf Scholz, que foi lá, conversou com Putin e disse o quê? Se o Zelensky admitir neutralidade, tudo bem? Se ele admitir neutralidade, tudo bem. Aí conversou com os americanos e não. Aí foi Macron lá. Macron conversou e se ele então, ok, se ele admitir oficialmente que vai fazer referendo tudo que vai, ok, em gesto de boa fé retirou algumas das tropas da fronteira.
Qual é o problema? Macron conversa com o Biden e o Biden não. Então a questão fica, por quê? Por que desse interesse americano de não aceitar? Primeira coisa, sim, a gente não pode esquecer que novembro está chegando, né? Midterm elections. Segundo, nada melhor de unir os americanos do que ou falar Rússia ou falar China. Isso cria um consenso nos Estados Unidos. Tá? E no momento em que você tem aí esse crescimento dessa aliança entre esses dois países, no momento em que você tinha estava para ser inaugurado o gasoduto Nord Stream 2. Ou seja, que você teria efetivamente a construção, a implementação dessa grande esfera de coprosperidade, que é um projeto alemão, em especial um projeto da Angela Merkel, em que a Rússia, não fazendo parte da União Europeia, mas faria parte dessa grande prosperidade europeia através do fornecimento do gás, nessa visão bastante liberal do ponto de vista, né, das relações internacionais, de que quanto maior a interdependência econômica, menor as chances de guerra. Aí só que eu brinquei com o Leonardo, pois é, o único problema é que eles esqueceram de combinar isso com os russos, né? Nesse caso, cai feito como uma luva. Então, eu só queria deixar esses pontos para vocês, né, irem pensando aí, a gente conversar um pouco mais, porque há muito mais interesses em jogo do que somente Ucrânia. Tá? Há esse redesenho global mesmo. A grande, né, que a gente terminou de gravar no podcast é uma nova Guerra Fria 2.0? Ainda não, mas que parece estar se conformando, parece estar. O porquê ainda não, se vocês quiserem, aí a gente conversa isso depois, tá ok? Obrigado. Obrigado, professor Gunther. Eu passo a palavra. Sem dúvida, tem um monte de perguntas, já estão montadas aqui. A palavra, nosso amigo André. Obrigado. Quer aqui ou quer ficar? Não, eu falo daqui. Tá legal, à vontade. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, do ponto de vista de Israel, eu queria colocar, e da região, eu queria colocar algumas questões. Primeiro, são questões diferentes, são questões culturais, políticas, militares e sociais. Primeira a questão é a questão cultural. Eu vou agora falando de Israel. Então, Israel foi fundado por pessoas que vieram daquela região. Israel hoje tem 9 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas falam russo. Existe uma relação. Israel, quando foi fundado, por causa do seu embargo econômico e militar que existia na região, Israel precisava desenvolver relações periféricas e as relações com as superpotências. A primeira relação periférica que Israel fez foi com o Irã, na época do Shah, até 79. A segunda relação depois da Revolução Islâmica foi com a África do Sul, que é o lado sombrio da história das relações periféricas de Israel, porque foi a África do Sul na época do Apartheid. Depois, em 93, 94, depois que Mandela sai da prisão e essa relação muda, ao mesmo tempo vem Oslo e a abertura com os países islâmicos. E aí vem a Turquia, que já tinha relação com Israel, mas essa relação melhora. Até o Erdogan entrar ao poder em 2002, com a União Islâmica, que seria uma questão, um partido islâmico / de direita capitalista, que traz à Turquia prosperidade econômica, ao mesmo tempo enforca a relação com Israel, sendo que a Turquia dependia, principalmente na área militar, da exportação israelense. Israel praticamente modernizou o exército turco. E aí veio a Índia, a partir de 2002 até o momento. É o maior comprador militar de Israel, 4, 5 bilhões de dólares por ano, só em defesa, fora o resto. E a Índia é um poder nuclear, mas não é um superpoder nuclear, porque as superpotências nucleares é os Estados Unidos e a Rússia. O terceiro lugar é a China com 300 ogivas. Então, Israel sempre se preocupou em ter relação com as superpotências.
O seu principal aliado é os Estados Unidos, não é desde o início. Esse super aliado americano vem depois da Guerra dos 6 Dias, principalmente depois da Guerra de Yom Kippur. E no começo, né, no primeiro momento, Israel foi fundada, foi reconhecida pela União Soviética, e quem vendeu armas para Israel através da Tchecoslováquia foi a União Soviética. Depois se afastou com os crimes de Stalin, o antissemitismo dentro da ditadura soviética, e, consequentemente, depois da queda do muro e da queda da União Soviética, os judeus russos e os judeus dos países satélites que ganham independência acabam imigrando para Israel. Então, Israel tem 1 milhão de pessoas que falam russo. Em números relativos e absolutos, a gente está falando do terceiro lugar que mais se fala russo fora da Rússia. Acho que o primeiro, depois da Rússia, seria a Alemanha, o segundo os Estados Unidos e o terceiro Israel. Então, existe uma relação cultural entre Israel e Rússia. A segunda é os veteranos de guerra. A Rússia tem um respeito muito grande, né, pelas pessoas que lutaram em nome da mãe Rússia, né, Mother Russia, e muitas pessoas de idade que vivem em Israel lutaram pela Rússia na Segunda Guerra Mundial. E a terceira coisa é a relação de Putin com Israel. Então, dizem que Putin, quando cresceu, era criança, vinha de família pobre, fazia o lanche da tarde na casa de uma família que dava comida para ele, e essa família eram de judeus ortodoxos. Então, ele cresceu com um apreço e uma questão pessoal com os judeus. Então, essas são as questões culturais. Depois vem a questão política. Assim como o Gunther falou, a Rússia se sentiu traída e se sentia sendo tratada de forma inferior pelo Ocidente, principalmente depois que acabou a União Soviética. Assim como durante a Guerra Fria, bem ou mal, a Rússia era vista como um dos líderes dos dois polos, ou seja, o polo americano e o polo soviético, e mesmo que a economia americana era mais forte, existia um equilíbrio de poder, e quando a União Soviética cai e a Rússia, enfim, acaba cedendo à independência desses 13 países, eles perdem território, perdem armas, perdem influência, perdem quase tudo que eles viam que era importante para manter esse polo. E foi a época que os Estados Unidos reinaram sozinhos, na década de 90. E nesse momento, os Estados Unidos e o mundo tratava a Rússia a fim de uma forma professorial. Vocês ainda têm muito o que fazer para vocês chegarem a ser uma superpotência novamente. Apesar de vocês serem um poder nuclear, vocês não são um poder econômico, vocês não são um poder político, vocês não são um poder social, vocês não são um poder cultural. E essa forma de querer ensinar a Rússia ofendia os russos. E isso foi feito pelo Ocidente, pelos membros da OTAN e por aí vai. Israel nunca fez isso com a Rússia. Israel nunca quis ensinar os russos, apesar de moralmente a Rússia não ser uma democracia, Israel nunca quis ensinar a Rússia a democracia ou a direitos humanos, etc., etc. Enquanto que na guerra ao terrorismo, logo depois de 11 de setembro, dizem que a Rússia quis participar com os Estados Unidos na luta contra o terrorismo, e a Condoleezza Rice, na época, meio que abafou o caso e não quis dar muita atenção a essa luta que a Rússia queria participar junto com os americanos contra o terrorismo islâmico. E a Rússia, e dizem que Yeltsin, né, o Boris Yeltsin, ele ficou muito decepcionado com o tratamento americano, e o Putin viu essa decepção de Boris Yeltsin e quis, obviamente, reconstruir isso. Então, tudo isso juntamos aí a questão do poder israelense, né? De 2001, Israel começa a ganhar mais poder político pelo seguinte fato, né? Israel passa por inflação na década de 80, faz reformas econômicas importantes, o seu boom tecnológico nos anos 2000, que vocês conhecem, com a era da internet, faz aí com que Israel
comece a crescer o seu PIB em 7, 8% para um país desenvolvido, isso é muito. A sua estabilidade econômica traz investimentos estrangeiros por causa desse boom econômico. Esse poder econômico dá a Israel um poder militar muito grande. Apesar de Israel já ser um poder militar comparado com seus vizinhos, essa diferença de poder começa a aumentar mais ainda. Então, se Israel era 5, 6 vezes mais forte que a Síria, hoje Israel é 500 vezes mais forte que a Síria, militarmente falando. Então, esse poder econômico traz a Israel um poder militar. Israel gastava 20% do PIB em defesa na década de 90 e de 80, hoje gasta 5%. Só que em valores de bilhões de dólares, esse número aumentou, não diminuiu. E esses valores são voltados para desenvolvimento e pesquisa. Então não é poderio militar de poder de fogo, mas sim poder de precisão, poder de inteligência, poder de informação, treinamento. A gente chama de poder qualitativo, além do poder quantitativo. Então Israel tinha um poder qualitativo, mas não tinha um poder quantitativo nas guerras simétricas que ocorreram na década de 60 e de 70. Hoje Israel tem um poder quantitativo e qualitativo contra os seus vizinhos. Então é indiscutivelmente um superpower do Oriente Médio. Não tem nenhum país que tenha o poder que Israel tem. E isso traz um poder de inteligência, porque as relações do país ficam muito abertas com outros países que Israel não mantém relações diplomáticas, e esse poder de inteligência, que é o terceiro poder, dá um poder político internacional. Esse poder político internacional que Israel tem desenvolvido ao longo dos últimos 15, 20 anos, faz com que Israel seja escutado com atenção por Pequim, por Moscou, por Riad, por Abu Dhabi, por Washington, por Paris e por Berlim, em pé de igualdade. Então, nesse contexto, o que os russos respeitam o que os israelenses falam. E aí entra o aspecto de interesse nacional, né? Desde que começou a guerra na Síria, a Rússia, a fim de querer ter uma influência em algum lugar do mundo para competir com os Estados Unidos, mantém uma base naval em Tartus, que é no mar na Síria, né, na costa síria. E é a única base militar, se não me engano, o Gunther pode corrigir, fora da Rússia. Né? É uma base militar russa, onde eles conseguem manter o seu nível de influência, algum tipo de eixo de influência. A Síria compra armas russas, só que ao mesmo tempo Israel mantém uma relação com a Rússia muito próxima para fim de sempre tentar evitar que a Rússia venda armas ofensivas para a Síria. Então as armas que a Síria tem são defensivas. E as armas que eles vendem para a Síria e para o Irã não podem ser game changer, ou seja, Israel precisa continuar tendo uma superioridade aérea em caso de emergência. E isso faz com que a Rússia continue vendendo e mantendo a sua indústria militar, porque qualquer indústria militar precisa vender para fora, não se sustenta só vendendo para dentro, e ao mesmo tempo manter a sua relação com Israel em bom estado. Então, Israel sempre se preocupou com isso. E quando começa a guerra civil na Síria em 2011, e depois da entrada aí, esse caos que gera na Síria, que é uma guerra civil voltada entre todos contra todos. É a Síria lutando contra os rebeldes, que estão lutando contra os moderados, que estão lutando contra o Hezbollah, que está lutando contra o Estado Islâmico, e aí o Hezbollah está ajudando o governo sírio, e aí o Irã entra no meio disso para tentar ajudar a Síria, porque eles não querem que a Síria perca o controle do seu território, porque o Irã precisa da Síria eventualmente para também transferir armas para o Hezbollah no Líbano, sem precisar usar o aeroporto de Beirute, sim o aeroporto de Damasco, onde eles pousam aviões militares iranianos e transferem armas e mísseis de caminhão para o Líbano, que é muito próximo, são alguns quilômetros. Sabendo disso, Israel frequentemente precisava agir contra esses envios e comboios que eram enviados esporadicamente, depois começou a se tornar mais frequente, da Síria para o Líbano.
E aí as guardas revolucionárias iranianas começam a tentar fincar bases militares em solo sírio. O Irã está muito longe, está a 1.000 quilômetros. Eles não têm tecnologia para tentar lutar contra Israel a 1.000 quilômetros de distância. Mas se eles trouxerem bases militares a 60 quilômetros da fronteira com Israel, do Golan, que Israel controla, faz parte aí do território que Israel controla, eles podem usar esse território da Síria para atacar Israel. Enviar drones que vão eventualmente tirar fotos, testar a dissuasão israelense, então enviam drones para ver quantos quilômetros esse drone vai entrar, ou o que vai acontecer, como Israel vai reagir, qual vai ser a reação de volta de Israel, e por aí vai. Então, nesse contexto, Israel sempre tem atacado forças iranianas na Síria. E para poder, então, depois da entrada russa, propriamente dita, para ajudar o governo de Assad a não cair, porque eles têm interesse de que esse governo continue baixo satélite, baixo influência russa, Israel precisa combinar com os russos, aí sim a frase também vem a calhar, para continuar agindo dentro da Síria. Então Israel frequentemente tem um alinhamento, não é uma cooperação, a Rússia não ajuda Israel, mas há um alinhamento. E a Rússia entende muito bem, pelo menos essa é uma frase do próprio Putin, de alguns 5, 7 anos atrás, que eu escutei uma vez ele respondendo uma pergunta a respeito de interesses nacionais, ele falou o seguinte, ele falou, os países agem única e exclusivamente por interesse nacional. Então, ele sabe que Israel vai agir por interesse nacional. Então, ele respeita que Israel precisa dessa relação com eles para poder agir na Síria. E se os iranianos querem arriscar a própria sorte e enviar membros das guardas revolucionárias para tentar formar bases na Síria, os russos vão simplesmente alinhar com Israel para que Israel não atinja as forças russas, e sim atinja as forças iranianas e destrua armazéns de armas esse tráfico de armas que eventualmente o Irã faz para o Líbano através da Síria. Então isso tornou a relação com a Rússia uma relação estratégica. E aí vem essa questão da tentativa de mediação do Bennett com a Rússia e com Zelensky. A Ucrânia, por sua vez, não tem a relação com a Rússia, com Israel, tão próxima. Pelo menos era uma relação normal, assim como Israel tem relação com outros países do leste europeu. Existe uma comunidade judaica expressiva da Ucrânia na Ucrânia e existem muitos ucranianos em Israel. O Zelensky é judeu, mas ele não morou em Israel, parece que ele ia morar em Israel quando ele era pequeno, o pai vetou por algum motivo que a gente ainda não sabe qual é, mas ele eventualmente aí tem uma relação pessoal, pelo fato de ele ser judeu, com Israel, mas ao mesmo tempo Israel precisa manter os seus interesses nacionais intactos. Então, o Zelensky pedir para que Israel envie o Iron Dome para a Ucrânia, ele recebeu um não. O Zelensky pediu para Israel tentar mediar com a Rússia até antes da invasão, e por várias vezes a Rússia não quis essa mediação de Israel e depois acabou aceitando. No primeiro momento, né, da guerra, que o Bennett viaja para a Rússia, não só o motivo da viagem não foi só a questão da guerra na Ucrânia, mas também foi o acordo nuclear iraniano que estava para ser assinado nas próximas semanas, onde Israel também está tentando fazer um lobby com a Rússia para que a Rússia não assine, para que isso se postergue por mais tempo, porque o acordo é pior do que o acordo de 2015, o de CPOA. Então, os iranianos exigiram que o acordo tem que ter validade até 2025, porque era a validade do primeiro acordo, e as inspeções são piores do que o acordo anterior. Enfim, o acordo é um desastre no que diz respeito aos interesses nacionais de Israel, e com certeza, se o acordo for assinado, Israel vai se ver obrigado a fazer ações contra o Irã, que eventualmente podem até levar a um ataque militar israelense contra as instalações nucleares iranianas. Lembrando que as ações militares não destroem programas nucleares, eles postergam por muito tempo. É uma decisão política e o conhecimento nuclear ele é indestrutível, a não ser que um país mate todos os cientistas nucleares que existem em um país. Eu recentemente vi uma entrevista, só para vocês saberem, do Yossi Cohen,
que foi chefe do Mossad e saiu há alguns anos, o ano passado. E ele disse que dentro da operação de combate ao programa nuclear iraniano, existe um tipo de dissuasão / ameaça, onde cientistas iranianos, que vocês devem ter visto, alguns deles morreram com motos-bomba, carros-bomba, ou foram alvejados por pessoas na rua. Obviamente, isso nunca sai, Israel nunca assumiu nada, não se sabe realmente quem foi que fez. São provavelmente agentes que trabalham ou para os Estados Unidos ou para Israel, mas são iranianos, que são contra o regime iraniano. E muitos cientistas recebem mensagens indiretas do tipo: é melhor você trocar de profissão. Por que vocês não viram professores de violino ao invés de cientistas nucleares? Vai ser melhor para a sua integridade física. E ele foi perguntado, Yossi Cohen, pela jornalista: muitos cientistas entendem a mensagem e mudam de profissão? Ele falou: sim, muitos entendem a mensagem e mudam de profissão. Então, Israel consegue, de uma certa forma, combater o programa nuclear iraniano até dessa forma: fazer com que cientistas nucleares mudem de profissão e deixem de ser cientistas e sejam professores de engenharia civil, por exemplo. Então, dentro desse contexto da guerra, o que influencia a guerra é também o que vai acontecer com o programa nuclear iraniano, porque o acordo que o Irã vai ter com as potências inclui a Rússia. E nesse momento da guerra, com esses crimes de guerra que estão sendo descobertos, é difícil imaginar o ministro Lavrov com o Blinken sentado na mesma mesa, assinando um acordo com o Irã e se cumprimentando, uma vez que o Biden acabou de chamar o Putin de criminoso de guerra. Então, tudo isso meio que atrasa o acordo nuclear, o que, na verdade, não é algo negativo para Israel, é positivo. Dependendo de como for a posição russa no fim da guerra, pode eventualmente mudar a estratégia russa na Síria. Isso pode levar a uma insurgência maior na Síria. Eventualmente, Israel vai precisar ficar de olho nessa insurgência. E, eventualmente, pode colocar a Rússia numa posição muito inferior no sentido de isolamento. E a Rússia isolada, como uma superpotência nuclear, não é bom para países que têm que manter uma boa relação com a Rússia, porque queima o filme desses países. Então, muitos em Israel estão preocupados, por exemplo, com a proximidade do Bennett na época, agora faz 3, 4 semanas, mas muitos estão preocupados, porque se desse certo essa negociação e fosse assinado um acordo com a Ucrânia, ia ser positivo politicamente para o Bennett, ou para a imagem do primeiro-ministro de Israel. Mas se não der certo e for descoberto vários crimes de guerra como estão sendo descobertos, isso é ruim para Israel, porque Israel, como uma democracia liberal e aliada dos Estados Unidos, como o primeiro país aliado de Israel, Israel vai precisar se colocar contra um regime autoritário, contra um regime que comete crimes de guerra, contra crimes de massacre, porque Israel tem esses mesmos valores militares. Então, que é os valores militares de qualquer democracia, que não é para se colocar contra esses tipos de ação. E isso colocaria Israel numa posição muito delicada, porque Israel precisaria condenar a Rússia e, ao mesmo tempo, manter uma relação com a Rússia. E isso coloca em xeque muitas coisas, porque é política, são interesses militares estratégicos de Israel com a Síria e existenciais com o programa nuclear iraniano. Então, eu acho que isso dá um overview para vocês entenderem o quanto é complexo essa relação que Israel mantém com a Rússia, vis-à-vis com a Europa e Estados Unidos, para continuar mantendo a sua relação com as superpotências e com as potências europeias, e, ao mesmo tempo, manter os seus interesses nacionais vitais, que é continuar evitando que o Irã obtenha uma arma nuclear e destruir todas as armas que são enviadas para o Hezbollah através da Síria, enfim, eventualmente até ataques semanais que acontecem na Síria através da Força Aérea Israelense. Bom, acho que deu para começar a perceber de quão complicado é. Eu não sei como o primeiro-ministro Bennett, como Putin dormem, né? É uma
Com Rivotril. Bom, cada um de vocês tem acesso à possibilidade de uma prancheta para colocarem suas perguntas, caso tenham, para que a gente possa prosseguir dentro das perguntas, atender as perguntas de vocês. Caso alguém já tenha alguma pergunta, eu pediria para ser retirada. Ok? Já estão escritas? Uma por vez. Pergunta? Pergunta. Tem gente com perguntas já. Aqui, ó, peraí. Eu acho que nós temos, sem dúvida, se você tem uma pergunta para fazer já na mesa, pode fazer. Começa. Primeiro, quero agradecer essa maravilhosa exposição dos dois. A gente sai mais confuso do que entrou, com certas certezas. E a pergunta que eu faço é o seguinte: na expectativa de que essa guerra seja uma guerra de guerrilha e urbana, tal como é na Síria, é minha opinião, inclusive desde o primeiro momento que se iniciou essa crise, qual seria o posicionamento da Europa enquanto NATO, se em algum momento eles vão admitir a Ucrânia dentro da União Europeia e posteriormente dar a proteção de fato a essa carnificina, como se viu em Bucha na noite de ontem, com mais de 400 cadáveres encontrados? Combinado era pergunta fácil. Poxa. Bom, antes de mais nada, esqueceram, né, de se autoanalisar. Ou seja, está mais do que claro agora que o plano era, em 48 horas, o governo ucraniano deixar de existir e, consequentemente, as forças armadas ucranianas deixarem de operar. E arrisco dizer, era a percepção que o Ocidente tinha. Porque o Ocidente até ali naquele momento não estava jogando todo o peso de transferência militar para a Ucrânia. Foi só depois de 48, 72 horas que, nossa, eles ainda estão resistindo, que agora então a gente joga. Para quê? Para muitos dos equipamentos americanos não caíssem nas mãos dos russos. Então, a partir desse momento é que efetivamente o peso americano para a Rússia não ganhar essa guerra tão facilmente. E aí aquilo que... E eu arrisco dizer, tem soldado americano, Special Operation Forces lá. E também muito provavelmente com os britânicos, com a SIS. Por quê? Conseguir fazer as operações de tal forma que conseguiram deter os avanços, não é só aquela grande coluna, mas em várias frentes, conseguir deter, precisa ter uma expertise que uma força militar que passou a ser organizada em 2014, porque as forças armadas ucranianas eram no papel, elas não existiam antes de 2014. Então, como é que consegue 2014 para cá ter esse know-how de como fazer uma guerra simétrica num tal ponto de conseguir deter um avanço militar russo? Tem um outro parênteses. Ficou muito claro também que as forças militares russas não conseguiram desenvolver todas as capacidades que eles imaginaram que teriam, principalmente operar em diversos cenários simultaneamente. Operar, fazer um desembarque naval, fazer uma tentativa de superioridade aérea, fazer um avanço de tropas aerotransportadas e ao mesmo tempo um avanço terrestre. Isso tem que ter uma capacidade humana de coordenar tudo isso e uma infraestrutura de coordenação, comando, controle, que está claro que os russos acharam que tinham e não tinham.
Uma coisa é operar na Síria, outra coisa é operar num território, né, que não sei se todo mundo já ouviu, a Ucrânia tem o tamanho do estado de Minas Gerais, um pouquinho maior. Não é um país pequeno, com uma população de 44 milhões de pessoas, que não é uma população pequena. Então, agora eles perceberam que deu errado. Eles estão se reorganizando? Estão se reorganizando. Qual é o problema do Ocidente agora? Eles não podem deixar a Rússia sofrer uma humilhação militar. Porque se eles começarem a serem humilhados militarmente, aí eles vão apelar. Aí, puxa, vai parecer, infelizmente, brincadeira de criança. Aí sim me preocupa o uso de armas químicas, que na Síria, né, foram muitos usadas, e, se preciso for, uma nuclear tática. Então, esse é o dilema hoje do Ocidente. Não pode deixar a Rússia dominar a Ucrânia, mas não pode deixar também a Rússia ser humilhada. E por isso que dois cenários estão emergindo. Possivelmente, pega o rio Dnieper, que divide praticamente de norte a sul, e aí o que é a leste disso, onde tem, né, pelo menos tinha, a maioria de ucranianos russos, isso efetivamente, ou ele anexar, já que anexou Crimeia, por que não anexar mais um pouquinho? Ou reconhecer como um novo governo independente, colocar lá um governo fantoche, para quê? Para não ter fronteira com a Rússia. Então esse é um cenário possível. O outro é o quê? É um novo Afeganistão. Ou seja, não deixar nem nessa faixa litorânea e chegando nas províncias lá de Donbas e Luhansk, conseguir estabelecer um controle. Eu arrisco dizer que os americanos vão querer mais esse segundo cenário. Para quê? Um novo Afeganistão para a Rússia. E aí, só que não é um Afeganistão montanhoso, é um Afeganistão, né, em guerra assimétrica urbana, né, urbana barra planície, que é complicado. Eu vou só dar uma... A questão da humilhação ela é importante, tá? Porque... E agora eu dou um exemplo de Israel, tá? Para poder contextualizar. Em 2007, Israel destruiu o reator nuclear sírio. Então, existiram 2 vezes que reatores nucleares foram destruídos no mundo, na história da humanidade. Em 81, no Iraque, pela Força Aérea de Israel, em Osirak. E em 2007, na Síria, por Israel. Israel, quando destrói o reator nuclear, ele faz uma série de ações para permitir que o governo sírio absorvesse o ataque sem precisar reagir e que isso gerasse uma guerra. Como ele faz isso? Ele faz ações para que o governo sírio não se sinta humilhado. E parte da opinião pública de várias pessoas que são ligadas ao aparato de segurança de Israel, criticaram o Netanyahu quando ele expôs a público que Israel tinha roubado os segredos nucleares iranianos no meio de Tehran. Quando Israel faz o roubo de meia tonelada de documentos e CDs, enfim, mais de 18 cofres gigantescos que estavam num depósito no meio de Tehran, foram feitos a ação, para vocês terem uma ideia, foi uma ação coordenada, onde eles roubaram e aqueles documentos foram para algum lugar que ainda era dentro do Irã, e o governo iraniano, quando ele descobriu o que estava acontecendo, existiam vários caminhões andando em direções contrárias, e os iranianos sempre achavam que estava ali. E quando chegava, eles achavam que estava ali. E quando eles achavam que estava ali. Tudo isso foi coordenado para despistar eles. E no fim das contas, foi roubado. O negócio sumiu e apareceu em Israel. Só que no momento que o primeiro-ministro de Israel anuncia isso daquele jeito, isso humilha o Irã. E aí muitos não queriam fazer isso. Não queriam que ele
anunciasse, porque isso colocaria eles numa situação de mostrar as garras. Só que o interesse de Israel era expor ao mundo, inclusive para o público americano, para convencer os Estados Unidos de sair de CPOA, que foi o que aconteceu com o Trump. Outros, eu participo dessa opinião, outros acham que os Estados Unidos iriam sair mesmo assim, mesmo sem ter colocado a público. Então, existe uma questão, principalmente da doutrina israelense, que é não humilhar o seu inimigo. Você faz o que precisa fazer e fica em silêncio, porque aquilo tem que ser resolvido daquela forma. Por exemplo, tem que se o Serviço Secreto de Israel precisa matar alguém, eles matam essa pessoa, porque essa pessoa, se não for morta, ela vai ser um perigo para a sociedade de Israel depois, ou está indo cometer um atentado, mas não há uma humilhação desnecessária do outro lado. E isso é uma coisa muito importante para uma superpotência não democrática. Se ela se sentir humilhada, ela pode reagir de uma forma para restabelecer o que eles chamariam de uma moral ou honra, e isso significaria mais violência. E só para completar, Abraão, mais um minuto, eu, pelo menos, participo, assim, dentro das escolas de teoria de relações internacional, a gente tem o realismo, o liberalismo e os construtivistas, né? E dentro o liberalismo é isso que o Gunther falou em relação a quanto mais dependência econômica, menos chances de guerra. Foi isso que, no final das contas, levou a União Europeia de cooperação à integração. É praticamente impossível uma guerra entre Alemanha e França, por exemplo. Agora, dentro dessa questão com a Rússia, não tem outra solução a não ser realista, o realismo. Porque, por mais que os países sejam soberanos, eles queiram entrar para a OTAN e eles querem proteção, a gente está falando de um país autoritário com 5.500 ogivas nucleares. Eles não vão deixar. Assim como Israel não vai deixar que o Irã desenvolva uma arma nuclear. Não tem outra alternativa. Mas o Irã também tem direito e tal. Sim, eles têm direito porque eles são um país soberano. Um país, essa dica que eu sempre falo, assim, um país autoritário, com regime fundamentalista, armado com uma arma nuclear, não é algo legal para o mundo. É diferente de um país democrático armado com uma arma nuclear. Um país democrático nunca vai preferir a guerra do que a paz. Um país policial, um Estado policial, Gaza, Síria, Irã, Coreia do Norte, Rússia, sempre vai eventualmente preferir a guerra do que a paz. Então, Israel não vai deixar o Irã desenvolver uma arma nuclear. O Yair Lapid, inclusive, falou essa frase de brincadeira outro dia. Ele falou: qual parte vocês ainda não entenderam que a gente não vai deixar vocês terem uma arma nuclear? E é uma pessoa de centro-esquerda em Israel, o atual ministro das Relações Exteriores. Ele falando isso na televisão em inglês, como uma clara mensagem para o Irã. Qual parte vocês não entenderam? A gente não vai deixar vocês desenvolverem uma arma nuclear. Então, se a gente parte do princípio que do realismo, ser realista a Rússia não vai deixar. Então, a solução para o conflito é a Ucrânia eventualmente assumir uma neutralidade em relação à OTAN, eventualmente entrar, eu não sei, acredito eu que entrar para a União Europeia no sentido econômico possa ajudar, mas no sentido cultural pode assustar o Putin, porque é vindo democracia a leste, e isso pode conquistar a cabeça dos russos de também quererem democracia, e eventualmente a Rússia deixar de existir, como Estado do jeito que o Putin enxerga a Rússia. Reforçando o fato de que é um cenário extremamente complexo de várias variantes, né, com várias facetas, com vários interesses que estão envolvidos. Daí eu entendo que era muito difícil acreditar na época, antes de 24 de fevereiro, acreditar que haveria um conflito militar, né, que haveria uma ação militar em cima da Ucrânia por conta da complexidade do cenário e dos vários interesses envolvidos. Mas também não podemos esquecer que Putin, antes de começar a atacar, avisou constantemente os países do Ocidente, dizendo: vocês não estão escutando, levando a sério as solicitações, as demandas da Rússia. Ele pediu várias vezes e isso não foi respeitado. O resultado está aí.
Uma pergunta da Lena Barcessat. Pergunta para ambos. Vocês acham que os Estados Unidos estão usando Zelensky como lá no fim ele está sendo usado pelos Estados Unidos e pela Europa como um joguete para poder manipular dentro das suas estruturas de acordos, para complicar algum tipo de acordo, chegar a uma situação de impasse? Como é que vocês analisam isso? Zelensky é realmente um líder ou é uma pessoa oportunista? Quer dizer, é bom deixá-lo lá porque assim fica mais divertido. Olha, vou ser breve. Eu vejo assim, a leitura que os americanos fizeram, realmente, acredito eu, foi equivocada. Essa ideia do realismo talvez não seja muito bem aceita pelos Estados Unidos como uma superpotência e a grande potência mundial, achando que talvez os países que queiram entrar para a OTAN devem ser admitidos para a OTAN, mas vocês veem que isso não aconteceu antes, por algum motivo. Eu acho o Zelensky, de uma certa forma, corajoso, mas eu escutei um comentário de algum oficial não identificado em Israel que estavam começando a achar que ele tinha se apaixonado pela posição. Se apaixonou, viciou nessa posição, porque de uma pessoa que absolutamente ninguém conhecia, e eu duvido que algum de vocês, talvez tirando pessoas que entendiam alguma coisa do assunto de Ucrânia, e eu não sabia quem era o Zelensky até começar a guerra. Eu nunca tinha escutado o nome do presidente da Ucrânia, porque não sou especialista em Ucrânia e não lido com isso. E de repente veio à tona que o presidente da Ucrânia chama Zelensky, que é judeu, também não sabia disso. Talvez eu tinha escutado que ele tinha sido eleito um judeu na Ucrânia em 2019 por causa da comunidade judaica, mas só. Então, agora, a insistência exacerbada dele de não aceitar talvez a demanda, porque eles vão querer a Crimeia, eles vão querer que a Ucrânia aceite a Crimeia, eles vão querer que aceite as regiões separatistas, vão querer neutralidade. Vai acabar com a guerra, mas ao mesmo tempo a Ucrânia poderia talvez aceitar isso, mas exigir compensação econômica da Rússia para construir e reconstruir tudo que eles destruíram, além de pagar a indenização para as famílias dos mortos. Então teria que ter uma negociação de igualdade, mas eles vão ter que aceitar alguma coisa, senão a guerra não vai acabar. Tem uma das perguntas, inclusive, aproveitando só, a conta. Okay. A única coisa que eu tinha ouvido falar antes do Zelensky é que foi eleito na Ucrânia um populista, um cara que era um ator e populista. Era a única coisa que eu tinha ouvido falar realmente. Olha que naquela região, por causa ali da Rússia, eu de vez em quando sempre procurava dar uma lida em alguma coisa, mas efetivamente era um caso sem muita expressão e que depois que estourou a guerra, eu comecei a procurar um pouquinho mais e estava vendo. A popularidade dele estava despencando. Como todo bom populista, chega prometendo um monte e aí ser governo é difícil, né? Aí governar e a história é complicada. Então, a popularidade dele estava caindo. E qual aí vem o grande problema? O problema é que aí vem a base da acusação, de que ele é um nazista, né? Da onde vem a base disso? É que ele teve que aceitar, nesse momento, o apoio de uma extrema-direita ucraniana. Uma extrema-direita ucraniana que já tinha colocado que se ele cedesse às demandas russas, eles iriam derrubá-lo. Assim como tinham derrubado o presidente, 2 vezes antes dele, que estava se aproximando da União Europeia, recebeu um chamado de Putin, foi lá para Moscou e abriu mão do acordo de livre comércio com a Europa para fazer um livre comércio com a Rússia e receber a ajuda financeira da Rússia. Foi essa extrema-direita que levou toda aquela, aos protestos, Praça Maidan, que ficou famosa. Foi essa extrema-direita que derrubou, e já tinham avisado, se ceder demais aos russos, nós também te derrubamos.
Então, aí está um problema para ele. Ele está, né, andando numa linha muito tênue. E qual é o problema? Para sobreviver a essa invasão, teve que começar a distribuir armas para todo grupo que quisesse lutar contra o russo. O grande problema é, ok, e se até vamos admitir que cheguem a um acordo. Como é que você faz com que esse pessoal aceite esse acordo e agora devolvam as armas e vamos voltar ao que era antes? Põe o gênio de volta para dentro da garrafa, é fácil? Então, a perspectiva, né, dele é bastante complicada. Esse papel que ele abraçou, que é bem parecido com o que ele fazia antes na televisão, concordo, acho que ele, né, se apaixonou, mas é o que fez o ucraniano estar com vontade de, né, morrer pela pátria. Ou seja, ele deu uma encarnação para o sentimento nacionalista ucraniano. Que o ucraniano hoje está disposto a morrer pelo país, que é coisa de alguns anos atrás não existia. Eu acompanhei até isso um pouquinho mais de perto, porque a filha da minha prima estava morando em Kiev. Ela passou num concurso para uma escola internacional lá em Kiev e mudou para lá em setembro do ano passado. Até minha primo, é perigoso? Eu olhei e falei, não. Não vai chegar a isso, né? Imagina tudo, tá? Graças a Deus conseguiram sair a muito custo. Minha prima passou algumas noites sem dormir. Eles foram lá para a escola, dormiram lá no basement da escola, conseguiram sair pela Polônia e agora estão lá em Riga porque ela tem que dar aula online para os meninos ainda lá que estão em Kiev. Então, um pouquinho disso. Falam comigo porque viram que eu não fui culpado disso. E é uma proposta muito boa para ela ir. Agora ela tem uma experiência, então, que, né, e aí o pouco que eles contaram, né, esse nacionalismo aflorou de um tal jeito, que agora vai ser difícil ele sair de lá dessa posição. Tem várias perguntas nós recebemos, uma inclusive é bastante longa, e eu vou pedir para quem a escreveu ler, porque a letra é fantasticamente pequena, né? Chama Sandra, eu acho, não é isso? Lê o nome certo ou não? Talvez nem tenha lido o nome certo, mas acho que é Sandra. Quando ela quiser, se quiser, pode vir. Bom, antes disso, até ela tomar coragem e vir, né, eu tenho uma pergunta diferente aqui, é o seguinte. Em todo esse cenário... Vamos lá, Sandra. É você? É Camille. Então não é Sandra. Nem isso consegui ler. Nem isso. Camille, é você? Então, por favor. Bom, desculpa, gente. É que vocês trouxeram uma abordagem bem macro. E eu, como historiadora, vou por baixo normalmente, né? Eu faço uma abordagem micro. Aí eu olhei um pouco para isso que foi falado agora. Vou ler aqui para tangibilizar um pouco, porque é complexo mesmo. Historicamente, também há fatores étnicos que influenciam no conflito, o que é algo que também alimenta a narrativa do Putin nesse contexto todo. E o nacionalismo ucraniano tem se manifestado há tempos de uma forma violenta, né? E, inclusive com ataques às minorias étnicas russas. E isso tem acontecido com mais frequência ainda desde o início da guerra. Então, eu queria saber de vocês qual vocês acham que é o papel de entidades como a ONU, como a OTAN, para impedir que esses tipos de ataques aconteçam, porque é basicamente o germe de uma organização neonazista, né, que está nascendo agora. Bom, Camila, eu diria o seguinte, até pelo menos onde eu saiba, sou um grande especialista em Ucrânia. Até 2014, essa diferença entre
ucranianos e ucranianos russos, não levava a nenhum tipo de violência, né? Teve a Revolução Laranja lá em 2004, mas não levou a nenhuma violência. A violência começa a ocorrer efetivamente a partir de 2014. E aí quem começou é difícil estabelecer, porque numa revolta popular, e aí tem, né, as duas versões. Eu sou velho, eu prefiro usar a versão, não narrativa. As duas versões sempre apontam para o outro lado como o responsável, quem começou. Tá? Isso é difícil efetivamente estabelecer. Tá? Eu tenho um ex-aluno lá da Unifa que é casado com uma ucraniana e, portanto, tem aprendido bastante com ele sobre a Ucrânia. E a gente tem um colega que foi, inclusive, o orientador dele, que é pró-Putin total. Tá? E aí no grupo de WhatsApp estava bastante interessante, né? Para dizer o mais educadamente possível. E então eu vejo bem as acusações dos dois lados. E agora, com essa invasão, infelizmente vai ocorrer violência. Por quê? Os dois lados, né, cometem violência em guerra. Em guerra não tem santinho. Tá? Nessa região, então, não tem mocinho que é 100% mocinho e bandido que é 100% bandido. Foi isso que eu tentei começar a colocar para mostrar que o Putin, ele tem razão em vários sentidos, né, que o André também depois colocou, né? Putin tem razão em vários sentidos, mas ele não tem invadir. Não tem invadir. Isso para mim não dá para admitir. Aí quando nesse meu amigo, mas os americanos invadiram o Iraque. Pô, então você está querendo justificar um erro com outro erro? Pô, pera lá, né? A gente critica. Por quê? Foi um erro. Então, infelizmente, eu vejo como violências que são geradas no meio de uma guerra como essa e que colocar como neonazistas, eu não sou um especialista nesse tema, mas você tem extremas direitas em toda a Europa. Vai colocar tudo isso como neonazistas? Eu não sei. Mas qual é a diferença? Está morrendo gente. Efetivamente, está morrendo gente assassinada por uma tropa invasora de outro país. E olha qual é o detalhe. Mariupol, que está sendo arrasada, era a cidade que mais tinha apoio de ucraniano russo para a Rússia. E está acontecendo o quê? Muitos desses ucranianos russos se opondo aos soldados russos. Então, olha a complexidade da situação. Eu não consigo colocar ali tão, assim, sabe, branco, preto. Não dá. Né? Eu não consigo trazer. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Guilherme. Você quer fazer a pergunta? Por favor. Ok. Posso? Eu quero fazer uma pergunta para o André. Desculpem a todos pelo pouco tempo que temos, mas vou ser curto. Tem uma frase repetida em todos os tempos ouvi que nós falamos de uma guerra até que ocorra outra guerra. E outra informação de que hoje nas democracias que existem no mundo nós temos talvez 30 países ainda com democracia como conhecemos como democracia liberal, e o resto do mundo com autocracias, monarquias, despotismos e outras cositas mais. No mundo de hipocrisia política, que não se fala nem na mídia, ninguém comenta que quem está aplaudindo, quem está julgando, quem está apontando, quem constitui o centro das decisões da ONU, da NATO, ou de que for, que UN signifique nos dias de hoje, é uma crise gravíssima. Como fica falarmos de democracia, falarmos
de abusos em termos de ocupações de territórios, quando isso acontece a todo tempo na África, a todo tempo na Ásia, a todo tempo em quase todos os continentes, silenciados, mesmo tendo mídias sociais, mesmo tendo satélites, mesmo tendo profissionais, professores de relações internacionais da mais alta qualidade, grandes escritas, grandes cientistas políticos. Dentro dessa mesma pergunta, existe uma das perguntas aqui, a questão da Arábia Saudita e o Iêmen. São dois que estão se degladiando, matando gente, principalmente no Iêmen, com algumas ações dentro da Arábia Saudita, e isso não aparece, claro, no jornal, da mesma forma como um cenário da Ucrânia está aparecendo. Não, porque o mundo se importa mais com os seus meios. Ele se identifica com os seus meios. Seus interesses. Não, os seus meios, estou dizendo, as pessoas se identificam com os seus próximos, né? Infelizmente, a humanidade se identifica com os seus próximos. Uma guerra na Europa tem europeus morrendo, as pessoas ocidentais se identificam mais com europeus morrendo do que com iemenitas morrendo. A segunda coisa, a quantidade de cobertura de mídia que existe no Iêmen é praticamente nula, porque é perigosíssimo para cobrir no Iêmen, assim como é perigosíssimo cobrir na Síria, cobrir na África, né? A gente está falando em números de mortos. O Darfur teve 2 milhões de mortos, 1,5 milhão de mortos, né? Omar Bashir, que foi o ditador do Sudão, ele foi um carnificeiro, né? Ele matou milhões, né, de sudaneses não árabes, sudaneses africanos. Eu vejo as organizações internacionais multilaterais enfraquecidas, porque a ideia da ONU que vem da Segunda Guerra Mundial vem tentar trazer uma estabilidade e também, ao mesmo tempo, manter uma certa ordem no mundo, criado pelas potências e pelos países que venceram a guerra, e principalmente por democracias. E ao longo dos anos, no século passado, foram entrando países, cada vez mais países não democráticos, cada um tem um voto, então a ONU é nada mais do que uma assembleia de 193, 194 cadeiras, cada um tem um voto, então Laos tem um voto, China tem um voto, Camboja tem um voto, cada país, não importa o número da população, tem um voto, Ilhas Marshall tem um voto, os Estados Unidos tem um voto. E esse é o desencontro da lógica da ONU. A ONU vota em coisas que os países propõem, de acordo com os interesses dos países votam, porque eles querem ser votados em outras coisas, e aí existe uma troca de votos. E é por isso que a gente vê essas votações, sei lá, com 35 condenações contra Israel no Conselho de Direitos Humanos da ONU e 3 votos contra o Irã e 2 votos contra a Síria. Ou, por exemplo, coisas mais absurdas, como a Arábia Saudita, o Irã ou a Síria sendo presidentes de comissões da mulher. A Síria assumiu a presidência o Irã assumiu a presidência do direito da mulher. A Síria, ano retrasado, assumiu a comissão de desarmamento. É um tapa na cara, mas assim, é o que eu falo sobre o mundo capaz. O mundo capaz é incapaz de evitar que o mundo não capaz tenha a capacidade de ser incapaz. Porque essa é o dinamismo que existe dentro dessas organizações. Então, quando a ONU fala quem falou? Quem foi que colocou? Então, eu termino falando, Abba Eban, que foi o ministro das Relações Exteriores de Israel, ele brincava e falava assim, se a Argélia propor à Assembleia Geral uma resolução a qual ela acusa que a terra é plana e foi Israel que achatou ela passa por 70 votos contra 20 e 10 abstenções. Porque essa é a ONU, não tem o que fazer. Por isso que o que a gente faz é tentar mostrar que, tirando algumas questões que a ONU faz, a Unesco tem coisas relacionadas a patrimônio, a criança, etc., etc., se vocês verem o que a UNRWA,
que a agência de refugiados, a United Nations Work Relief Agency, que é a agência de refugiados dos palestinos, se vocês verem o que eles fazem com o dinheiro da ONU, ou seja, a ONU pega o dinheiro dos doadores e eles financiam as escolas nos campos de refugiados no Líbano e na Síria. Se vocês verem qual é o nível educacional que eles dão para os palestinos desde 1948, vocês iam falar, esse é o motivo de até hoje não ter tido uma resolução para o conflito entre israelenses e palestinos, financiado pela ONU. Eu acho que nesse cenário que você citou há pouco, na verdade o que a gente vê, acho que não foi nada inocente a criação da ONU. Os países sabem o que acontece e tudo mais. Foi criada como consequência de uma outra organização que também não deu certo e logo depois de uma guerra que devastou a Europa e 50 milhões de pessoas foram mortas no processo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que todas essas organizações multilaterais que têm um cenário dito democrático do processo de decisão, por voto, né, os votos são iguais perante o cenário, a menos do Conselho de Segurança, como foi montado, mas existe sempre dentro desses países os interesses e as hipocrisias dos países. Então, eles que mandam. Então, por isso que você tem uma decisão, como disse o exemplo do Abaeba, né? Se eu digo que Israel achatou o planeta, né? 70 votos automaticamente. São interesses, eles não têm razão, né? Não há razão em cima disso. Nós tivemos uma vez uma conversa com o pessoal do Itamaraty, né? E questionando umas posições do Brasil, às vezes que não dá para entender por que votou assim. A resposta foi porque era para votar igual a esse, que por sua vez ia votar igual àquilo, que por sua vez ia me favorecer na terceira rodada. Então, é todo um jogo de interesses de países e não um respeito aos próprios princípios da criação, da justificativa da criação da organização. Essa é a parte que mais dói, que mais incomoda, né? E eu me lembro até hoje, fui nessa sala, eu perguntei ao falecido rabino Harry Sobel, eu falei para ele, mas isso não é justo, era algo relacionado aos palestinos. Ele olhou para mim, aqueles olhos dele lá, olhou para mim e falou, e você acha que o mundo é justo? Bom, tem uma pergunta, duas perguntas só para encerrar, porque nós estamos já com o horário avançado. Eu queria lhe passar uma do Saulo Fleischmann. Colocou uma pergunta, quais são as garantias que o Zelensky pode assegurar se ele fizer um acordo, ele ficar neutro, se realmente ele aceitar a neutralidade, quais são as garantias que ele vai continuar no poder? Zero. Resumindo, é isso. Eu só Você quer falar alguma coisa diferente? Acrescentaria que o que ele está demandando é um ponto que é interessante. Eu me coloco como neutro, sem problema algum. Quem é que vai garantir a minha segurança? Esse é o ponto que ele está contra-argumentando. O problema de neutralidade deixou de ser um tabu na Ucrânia agora. O grande problema é, dá para confiar que não vai ser invadido de novo? Na verdade, a letra está aqui, horrível, né? E eu queria agradecer primeiro, né, a organização, Abraham, Henry, a nossa querida Lena, por trazer esses dois pessoas de peso, né, que é gratificante para nós, né? E a pergunta é mais ou menos assim, mas eu queria começar com aquilo que a gente estava conversando antes, Guinter, no sentido de que ele teve alguma garantia, né? A letra está horrível. Ele teve alguma garantia para poder dizer não ceder à exigência primária Rússia, que estacionou a segunda maior força bélica convencional nas suas portas, né? E a primeira força atômica, né? Em números enfim, de poder atômico, né, a primeira, né, estacionou nas suas portas e naquele momento ele exigiu só uma coisa: fiquem neutros.
né? Então, aquilo que a gente estava conversando, né? Ele conversou com os franceses, ele conversou com tudo, e era a mesma exigência, fiquem neutra. Então, o que eu queria saber é baseado em que, se teve alguma informação, alguma garantia, né, que o presidente ucraniano Zelensky, né, peitou e disse não. Nós devolvemos para vocês o nosso arsenal atômico. Nós somos livres para escolher as nossas alianças, né? Então, se teve alguma garantia que nós, né, pobres humanos aqui não sabemos, para ele peitar, né, os russos, sabendo também como é que de tudo isso que foi falado, né, o presidente russo, como é que as vontades, aquele nacionalismo, de onde ele vem, né, e a Ucrânia não. Aqui é o limite, né? É o sinal vermelho. Se ele teve alguma garantia, alguma coisa, porque sabemos que ele ainda não tinha sido aceito, né? Nem sei se vai, na OTAN. E ele sabia que a OTAN não ia estar do lado dele nessa guerra contra os russos. Então, eu fico imaginando que tipo de garantia para peitar os russos ele possa ter tido. Deixa eu responder com uma pergunta aqui. Vou pedir para todo mundo ser muito sincero, porque eu já fui aqui com vocês. Quem acreditava que o Putin ia invadir? Ou seja, está contando na mão esquerda do Lula e está sobrando o dedo. Eu ainda disse, tá? Portanto, ok. na primeira semana que isso era uma guerra de guerrilha impossível. Ou seja, nem ele estava Estamos ainda acreditando. longe da guerra de guerrilha, muito longe de uma guerra de guerrilha. Então, você tem ali, se a gente lembrar, ele não mobilizou a sociedade como um todo, porque isso também desestruturaria, mas todo mundo olhou e falou, vai causar um estrago tão grande na Rússia que vai ser pior ele invadir. Não vai. Fora a pressão que eu falei interna contra ele, que ele não podia ceder para Moscou. Então, eu não coloco como um único motivo. Eu coloco como esse conjunto, né, de fatores que levou ele a crer, não vai. Não vai, por quê? Vai prejudicar mais a Rússia do que ganhar. Olha, eu acho, concordo também, eu também achava que ele não ia invadir. Aliás, eu tive várias discussões com amigos meus. Eu falava, ele não vai invadir, vai invadir. Eu tive uma conversa com o Reni 2 dias antes da invasão. Eu falei, não vai invadir. O Reni falou, ele vai invadir. Ele não vai voltar atrás, porque se ele voltar atrás vai ficar feio para ele. Eu falei, mas ir para frente vai ser desastroso para ele. O que ele vai fazer? Ele vai conquistar a Ucrânia? Então, e agora o que a gente chega nessa conclusão? A gente chega na conclusão seguinte. Primeiro, mentiram para ele. As 15, vocês têm que entender, 15, 20 pessoas circulam o Putin. O cara é um paranoico. Ele acha que ele tem que deixar um legado para sempre. Ele tem uma visão do Império Russo, não da União Soviética, porque ele não é comunista, mas do Império Russo, que ele é um cara de direita, conservador, capitalista, no sentido capitalista à la Rússia, né, que oligarcas, né, que são pessoas que são postas para controlar a venda de commodities russas, e cada um lá tem 10, 15 bilhões de dólares e ele tem 200 bilhões de dólares, né? Mas a Rússia, você vai para lá, para Moscou, não é um país comunista, é um país capitalista, né? Tem McDonald's, tem discoteca, tem um monte de carro. Tinha. Não vai voltar a ter, provavelmente. Vai demorar, mas vai voltar a ter. Agora, a questão aqui é garantias de segurança. A gente está falando de garantias de segurança. Ele pode não entrar para a OTAN e pode ter uma garantia de segurança, por exemplo, regional. É utópico falar isso, mas vou dar um exemplo prático do lado de Israel. Quando fala-se de um processo de paz entre palestinos e israelenses, a exigência israelense vai ser um Estado desmilitarizado. Eles não podem ter exército. Mas é a soberania nacional, não pode ter exército. Por quê? Por causa do histórico. Israel já foi invadido por não sei quantos países, etc, etc. Não tem profundidade territorial, tem um monte de grupos terroristas, etc e tal. Então, e quem vai defender
um novo Estado palestino, caso ele seja invadido por Israel. Mas Israel está fazendo um acordo para eles terem soberania. Porque Israel vai invadir o que eles estão acabando de criar. Ah, mas e se for invadido por um terceiro? Tem um acordo de segurança com Israel. Então, olha só como olhem o paradoxo. Um novo Estado palestino, eu estou fazendo um comparativo com a situação da Rússia e da Ucrânia. E não é igual porque a Rússia é um país autoritário, Israel é uma democracia. Mas um novo Estado palestino teria um acordo de segurança, de proteção nacional por parte de Israel. Ou seja, se a Jordânia ou a Síria agora querem invadir a Palestina, Israel vai proteger a soberania nacional palestina. Em real, mas eu estou dizendo o que foi oferecido. Então, assim, não estou dizendo que a Rússia agora tem que proteger a soberania ucraniana, porque 2 acordos não foram cumpridos. A Rússia não cumpriu o acordo de não invadir a Ucrânia se eles devolvessem as armas nucleares, e o Ocidente não cumpriu o acordo de não ter expansão da OTAN. Então, ninguém cumpriu o acordo. Na minha opinião, ele quis entrar para a OTAN depois da Rússia tomar a Crimeia, porque eles ficaram com medo. Agora, não tem outra solução. Eles vão precisar negociar com a Rússia. Eles vão precisar chegar num acordo com a Rússia. Eles vão precisar assinar um papel. E acredito eu que, se eles cumprirem as demandas, a Rússia vai cumprir as demandas também. Lembrando que o Putin está cercado de 20 pessoas. E essas 20 pessoas, vocês têm que entender o seguinte: não tem volta atrás para essas 20 pessoas. Não tem tipo... eu não quero mais ser seu advisor para segurança, eu vou voltar a ser empresário aqui em Moscou, vou tocar minhas coisas, vou ser advogado. Não existe. A alternativa para essas pessoas é cadeia ou morte, ou exílio. Então, muitas dessas pessoas, isso eu ouvi num documentário de uma russa jornalista, esqueci o nome dela, que fala inglês fluente, foi entrevistada pelo 60 Minutes, eu acho, não tenho certeza, que ela fala sobre o Putin. Ele fala... Essas pessoas não têm outra alternativa a não ser essa vida. Não tem outra vida para essas pessoas. Elas estão lá, do lado dele. É mais ou menos em paralelo, as pessoas estavam em volta de Hitler. Não tinha alternativa. Em outras proporções. Não tinha alternativa. A alternativa era o exílio, a morte, a prisão. Então ele manda prender quem ele quer, ele manda matar quem ele quer, ele demite essas pessoas, mas as pessoas vão presas, ele prendeu o general, ele prendeu o chefe do serviço secreto, ele prendeu. Então as pessoas estão falando para ele coisas que ele quer ouvir. E, eventualmente, antes da guerra, ele foi munido de informações que ele queria ouvir e, provavelmente, talvez, se ele tivesse escutado a realidade, ele talvez não teria invadido. Queria completar. Hoje tem 2 perguntas, se me permitem, mas uma delas, em especial, dá uma mudança de cenário que eu acho que talvez valha a pena a gente comentar nesse momento. Considerando todo esse panorama, e principalmente, algum momento isso para, a guerra para, em algum momento com algumas condições e tal. Mas tem um player que nós não falamos sobre ele, China. O que a China pode fazer, pode se aproveitar ou pode se prejudicar pelo fim desse combate? Porque a China já disse para os Estados Unidos, guerra é ruim, é mau negócio. Fazer guerra é mau negócio. E a China fez um acordo com a Rússia dizendo, eu te apoio e você me apoia. Bom, Antony Blinken teve, acho que foi um Blinken ou foi um subsecretário? Acho que o subsecretário de Ásia teve conversando com o subministro, lá vice-ministro chinês, por 7 horas. Semana passada. E nenhum dos lados publicou nada. Tá? Não sei se está resolvido. Esse é o problema. Porque, com toda essa circunstância, a Rússia se tornou uma vassala da China agora. Não é a China mais que depende da Rússia. A Rússia depende da China. Tá? E quase certeza que o Xi Jinping ouviu de Putin lá, vai ser um passeio e vai ser rápido. Se for um passeio e vai ser rápido, beleza. Né? Não causou problema, tranquilo. E aí a China está numa situação muito complicada. Por quê?
assim como o mundo inteiro, né, e principalmente o Putin, não esperavam a reação econômica financeira do Ocidente. Aquela visão que o Ocidente está decadente, o Ocidente não vai lutar, o Ocidente não vai fazer nada. Todas as invasões que ele fez, sanções foram colocadas. E o que essas sanções fizeram contra a economia russa? Nada. Então, ele não se preocupou com isso. Essa reação financeira do mundo, e principalmente a reação das empresas ocidentais, isso chamou a atenção do governo chinês, com certeza. Tá. Tudo bem, a economia russa é um pouquinho menor que a economia brasileira, ou seja, não é lá essas coisas. Então, as grandes empresas conseguem viver sem a Rússia, sem o mercado russo? Conseguem. Sem a economia chinesa? Não. Mas, o que o governo chinês vem fazendo com as empresas multinacionais lá e com as próprias empresas chinesas, vem chamando a atenção do Ocidente. Não esqueçamos uma coisa, esse embate Estados Unidos e China já vem da época do Trump. E qual é o detalhe importante? De todas as sanções que o Trump colocou contra a China, nenhuma foi criticada pelos democratas e o Biden não retirou nenhuma. Porque existe um consenso na liderança política e econômica americana que o grande inimigo hoje é a China. A Rússia é um inimigo militar, mas não é o grande competidor estratégico. Então, eles estão olhando e a China está tentando também avaliar quais seriam os impactos para ela, mas ela não pode abandonar o Putin. Se ela abandonar o Putin, vai ser ela sozinha contra os Estados Unidos e agora contra o Ocidente. Porque houve uma mudança na percepção ocidental, principalmente dos europeus, de que você tem ali um governo autoritário e que está se juntando com outro governo autoritário. Um pouquinho antes do início das Olimpíadas de Inverno em Pequim, os dois governos lançaram uma nota conjunta, quase que como uma nova declaração de uma nova ordem internacional, achando que não ia acontecer nada. E tá tendo toda essa repercussão. Inclusive, eu já li uma expressão, eu com dois colegas a gente está tentando terminar um texto, slowbalization, que não é um processo de desglobalização, mas sim um retrocesso, uma desaceleração que o comércio internacional já vem enfrentando há alguns anos e que vai se acelerar com essa invasão. Porque muitos empresários vão olhar e vale a pena, toda vez que qualquer planta produtiva tiver que ser modernizada, eles vão olhar e falar, tá, nessa cadeia global, vale a pena continuar nesse governo aqui, nesse país? Quais os impactos que isso me traz e qual é a linha política que esse governo traz? Então, nós vamos passar por uma reorganização em escala econômica global, não de uma hora para outra, digo aí no médio prazo, não me peçam para identificar médio prazo que eu não consigo, mas que a China está olhando para tudo isso agora e está, como brinco, com as 4 patas atrás, porque 2 só não é suficiente, porque ele não sabe para onde a gente vai. Só complementar 2 coisas interessantes sobre a China aqui nessa história. A China, diferente da Rússia, não quer peitar o establishment internacional, ela quer ter mais participação no establishment internacional. Então, ela respeita o Banco Mundial, o FMI e outras organizações, mas ela quer ter mais presença, ela quer ter mais voz, ela quer ter mais poder de influência. A China se preocupa muito com a sua reputação, então ela está muito preocupada com essa aliança com a Rússia. Ela tem uma economia 10 vezes maior que a Rússia, são 14 trilhões de dólares, a Rússia tem um PIB de 1,4. Como o Gunther falou, é impossível o mundo se desconectar da China. E, além disso, a China, o interesse nacional número 1 da China é a estabilidade. Então, por isso eles não gostam da ideia da guerra e do que está acontecendo.
Eles enxergam os americanos como seus competidores, não como seus inimigos. Porque a economia dos dois está muito ligada uma na outra. Aonde é a fábrica da Apple? Na China. Na China e em Taiwan. Então, assim, um depende do outro. Existe uma relação de interdependência aqui. Então, eles querem estabilidade. Então, eles não veem... Eu não vejo agora a Rússia se juntar com a China e dominar o mundo e atacar os Estados Unidos. Não existe isso, gente. Eu sou um pouco mais pragmático em relação a isso. E se eu puder terminar só... A gente vai ainda voltar mais alguma pergunta, não? Tem uma só. Então, ok. Sabemos que dentro desse grupo dos 20, talvez não desse grupo dos 20 amigos, mas tem mais um grupo de outros, talvez 20 amigos, ou interessados, eu preferia chamar interessados, porque nesse mundo de político, nesse nível, não há amigos, há interessados. Existem aqueles bilionários soviéticos, que efetivamente se foram favorecidos pelo sistema, pelo Putin, russos, perdão, desculpe, mas eles já vinham se enriquecendo, agora como russos ficaram realmente ricos, e nós vemos um que se salienta, que é judeu, que é Abramovich, que tem um time do Chelsea, que não pode vender, tem as suas propriedades, seu barquinho que foi preso, outros barcos também foram retidos em outros locais, algumas fortunas foram bloqueadas em bancos internacionais. É claro que eles não vão morrer de fome, isso não é o problema nesse momento. Mas para esses senhores, que são senhores que têm patrimônios gigantescos, interesses gigantescos e de ultramares, não é apenas de um lugar só, embora uma fonte é forte num lugar só. O que se espera desses senhores? Eles vão continuar quietinhos, esperar acontecer, ou o que eles podem fazer? $1 bilhão. Eu diria é uma pergunta de 10 trilhões de dólares, porque 1 trilhão é quase que o que eles têm, né? Então é muito mais do que isso. Efetivamente, o wishful thinking norte-americano é o quê? Que eles organizem com esse círculo mais próximo de segurança de Putin a derrubada dele. Tá? O único problema é quem subir no lugar não vai ser muito diferente de Putin. É isso que o Ocidente não está entendendo. Porque é a mentalidade russa, não é só de Putin. Então, esses oligarcas, e há diferentes oligarcas, existem aqueles mais antigos que enriqueceram desde o início do Putin, aqueles mais novos que enriqueceram depois que Putin está no poder. Então, há diferentes, aprendi isso recentemente com uma amiga minha, há diferentes oligarcas, não existe um tipo único, tá? Como está aparecendo com bastante na mídia ocidental. Ou seja, é uma realidade muito mais complexa. Então, se nós esperarmos que eles efetivamente venham a derrubar Putin, eu acho melhor arranjar um colchão, porque sentado a coluna pode ficar meio travada, né? Uhum. Então, eu não acho que vai ser por aí tranquilo, não. E certamente eles também fazem a sua avaliação se vale a pena fazer isso. Com certeza. Eu termino com uma piada que eu escutei, eu concordo com o que o Gunther falou, não acrescento nada em relação aos oligarcas. O Putin ele morre, ele vai para o inferno. Aí, por bom comportamento, o diabo deixa ele voltar para a terra. Ele vai para Moscou, entra num bar, pede uma bebida, pede uma vodka. Aí vem um barman, dá a vodka para ele e fala: vem cá, a Crimeia é nossa ainda? Ele: é. E Donbass? É. Vem cá, a Ucrânia é nossa inteira? A Ucrânia inteira é nossa. O Kiev também? Também. Graças a Deus. Quanto eu te devo? 5 euros. Boa. Eu queria agradecer a todos vocês. Temos uma coletânea de perguntas que vieram, estão todas aqui. Temos ainda perguntas que vieram pelos nossos participantes, quase 70 pessoas estão participando online.
e acompanhando essa palestra de hoje. Eu digo a todos eles que na próxima palestra nós vamos estar melhores de som, né, para que eles reclamem menos em relação à qualidade do som que eles receberam. Mas eu queria realmente agradecer a presença de todos vocês. E nós trouxemos uma pequena, além da camisa, que é muito bonita, é um marco, alguma coisa que pode acalmar também e beber um vinho, ok? Alô. Agora nós vamos fazer um sorteio de 3 vinhos. Não, tá bom. Nós não vamos mais sortear os vinhos. Nós vamos sortear uma camiseta que foi prometida. Alguém aqui é São Paulino? Muito bem. Mesmo com os 4-0 que tomamos, a camiseta, pelo menos, é uma camiseta do Brasil, de jogadores que frequentaram a seleção brasileira, entre eles Rogério Ceni, que não teve culpa nenhuma pela derrota. Então eu chamo a Lena para sortear a camiseta que também veio, e compromisso é compromisso. Nós temos o seguinte processo. Temos aqui a lista das pessoas que assinaram a lista de presença. Temos números até o número 138. Então, nós vamos usar um sistema digital, um aplicativo, que vai permitir com que a gente faça esse sorteio. Então, agora o seu dedo, talvez vai sair um número que não está presente, mas nós vamos procurar o primeiro número maior do que foi sorteado, tá ok? A regra é essa. 128, 132 é o Saulo. Saulo, 132. 132. Então você é o primeiro, não estava na lista aqui, mas você está na lista assinada. Ganhei? Eu vou rever essa contagem. Muito bem, mas eu queria também completar essa noite e agradecer a você, Helena. Pelo trabalho, pela sua criatividade, pela sua insistência e pela cooperação que sempre tem dado. E o resultado é isso que nós temos hoje. Obrigado, pessoal.